você, bom dia, que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher a tua casa, a tua família de bênçãos, que Deus possa te encher de bênçãos, possa restaurar a tua casa. Meu desejo é que Deus possa te surpreender com a sua graça. Para você que nos está pela primeira vez no nosso canal, eu me chamo José Maria, seu servo. Estou aqui para compartilhar com você sobre os textos sagrados da palavra de Deus, né? E hoje nós vamos estar compartilhando no livro de Jeremias, capítulo número 18. Procure aí na sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero te convido, para você que está pela primeira vez, que se inscreva em nosso canal, né? Compartilha com seus amigos, compartilhe com alguém, dê o like, porque quando você dá o joinha, o YouTube entende que o vídeo é importante para que possamos crescer, né, no nosso canal e continuar compartilhando a palavra de Deus. Portanto, Jeremias, achou? Enquanto você procura e está procurando, eu quero falar aqui a partir do próximo mês, abril, nós estaremos numa série de estudos exegéticos do capítulo de 53 de Isaías. Então, já vai aí compartilhando, né, curtindo o nosso vídeo, para que possamos compartilhar com mais pessoas possam ouvir o nosso vídeo. Capítulo de número 18 de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, em rápidas palavras, para não deixar muito comprido o vídeo, eu quero te chamar a atenção nesse dia para uma coisa importante nesse texto. Nesse texto podemos observar a paciência, a longanimidade de Deus para com o homem. Não quero falar aqui do tratamento, né? Quando alguém compartilha o texto, esse texto me fala sobre as fases, as maneiras como Deus trata o homem. O de certo é que para se construir, para se fazer, para se dar forma a um vaso, precisa de etapas. Eu já estive numa olaria onde o artista, vamos dizer assim, ele dá forma a vasos que vem do barro, e antes de dar forma tem um processo de preparação daquele barro, e Deus faz isso. Mas eu quero chamar a atenção hoje para a paciência de Deus. Jeremias talvez aqui já está desacreditado. Talvez Jeremias, ele está pregando, ele está profetizando para o seu povo que está indo cativo, que está sendo escravizado, que está sendo levado para Babilônia, mas eles não estão atentando. Talvez Jeremias aqui já esteja desanimado, já estava aqui sem esperança. E Deus então chama Jeremias
A Bíblia vem dizendo, versículo 1, a palavra do Senhor então vem a Jeremias, dizendo, desce. A primeira palavra importante, descer, para que haja a revelação de Deus na vida do homem, para que Deus venha falar de uma maneira sobrenatural. Deus tem os seus mecanismos, é descer. Ele diz, desce à casa do oleiro. Descer é humilhar-se, se humilhar, é buscar a presença de Deus. Interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais oramos, quanto mais próximo de Deus estamos, mais nos sentimos, olhamos para nós e vemos que nós somos carecedores da graça de Deus. Então ele diz, desce à casa do oleiro. E Jeremias desce então até a casa. Ele está descendo, ele vai descer, porque quando o homem desce no degrau, quando o homem se humilha, ele abaixa, desce, ele sai da torre. Quando o homem sai do pedestal que desce, Deus fala, desce à casa do oleiro, levantando ele, e desce à casa do oleiro, lá o farei ouvir as minhas palavras. Deus, ele manda então Jeremias descer à casa do oleiro. Por que Deus manda ele descer? Porque Deus quer revelar alguma coisa sobrenatural para Jeremias. E desci, olha de Jeremias falando, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Primeiro Deus quer que Jeremias observe o que o oleiro está trabalhando, em que ele está fazendo. Deus aqui está levando Jeremias a uma revelação. Que revelação é essa? É aí que eu quero falar para você, que Deus tinha paciência sobrenatural. Nós vamos entender aqui que Deus, ele é um Deus de dar chances ao homem. A Bíblia diz que ele é longânimo. Deus é paciente. Deus, ele não é um Deus de, vamos dizer assim, de se vingar, de nos vingar. O homem pecou, o homem se voltou contra ele, então ele destrói. Como o vaso, versículo de número 4, como o vaso que ele fazia de barro, olha só, se quebrou na mão do oleiro. Que coisa extraordinária. O vaso, ele não se quebra, ele não vai se estragar na mão de qualquer um. O vaso, ele vai quebrar-se na mão do oleiro, na mão daquele que está trabalhando nesse utensílio. Ele se quebra na mão do oleiro. O Jeremias observa que o oleiro, ele faz a preparação, prepara, bate o barro, tira as raízes, as impurezas, as pedras, que é o que nós chamamos de tratamento de Deus. Tira as pedras, tira raízes, e ele começa então e coloca o barro sobre as rodas. Aonde ele trabalha, aquela roda gira, e na medida que ela gira, ele está manuseando com suas mãos aquele barro, tornando aquele barro apto a se fazer um vaso. Só que aqui Jeremias observa que, além do trabalho do oleiro preparar o barro, quando o oleiro, que significa aquele que dá forma, ele está formando, dando forma àquele barro, ele está dando forma num vaso, aquele vaso se desfaz, aquele vaso se estraga, se corrompe. É assim que a Bíblia no original hebraico diz, se corrompe. O oleiro, ele de novo volta com o seu trabalho. A paciência de Deus, ela se destaca aqui, porque se fosse um oleiro qualquer,
ele pegaria este barro, esse vaso que se extraviou, que se corrompeu, ele pegaria esse barro e diria assim: não, esse barro não serve, este barro vou jogar, vou abandonar. Mas Deus, ele aqui, Jeremias observando, vê que o oleiro, ele pega novamente o barro com paciência. O mesmo barro, ele não troca de barro, o mesmo barro ele pega e começa novamente. Aí a Bíblia diz: como bem lhe parecer, ou seja, o vaso será feito com mais excelência. Por quê? Porque Deus, ele dá atenção sobrenatural. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, quem é o oleiro? É Deus. Eu quero falar para você que pensa que se quebrou, você que pensa que está aí, que alguém, seu parente, alguém se quebrou, disse: não tem mais jeito, já orei por ele, já jejuei. E quero te falar que Deus está trabalhando num novo vaso, num vaso de excelência. Deus irá levantar esta pessoa com excelência, porque ele diz para Jeremias: não poderei eu fazer como fez este oleiro, não poderei fazer eu de vós, ó casa de Israel, não poderei eu fazer um vaso novamente de excelência. Eu quero te falar nesse dia, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando num vaso de excelência. Deus é um Deus de paciência, de segunda chance. Deus fará de você, fará de alguém que você conhece, do seu amigo, do seu parente, do seu filho, que você diz: ele desviou-se, saiu, desanimou. Eu quero te falar que Deus está trabalhando num vaso de excelência. O vaso, ele é refeito novamente, está na mão do oleiro. A tua vida, a vida da sua vida, a vida do teu amigo, a vida do teu filho, a vida da tua esposa, a vida do teu marido está nas mãos de Deus, na mão do oleiro, e ele se responsabiliza em fazer um vaso novamente. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando num vaso de excelência, num novo vaso que será usado, um vaso que será cheio da glória de Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. O oleiro pega com paciência o barro, o mesmo barro, e faz um vaso de excelência. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. O vaso será refeito. Deus está trabalhando num vaso de excelência. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que haja restauração na tua casa. Que Deus venha manifestar da sua glória. Que a tua vida, do seu vaso, seja cheio da glória de Deus. Que seja cheio ao ponto de derramar. Que Deus vai te usar poderosamente. Seja um vaso nas mãos de Deus. Lembre-se que ainda que se quebre, o vaso se quebra na mão do oleiro, se quebra na mão de Deus. Quando se quebra na mão de Deus, Deus é responsável de fazer um vaso, refazer um vaso de excelência. Deus não vai usar outro barro, Deus vai usar você. Que Deus possa te abençoar, que Deus te encha de ricas bênçãos nesse dia.